Uma das melhores formas de receber renda passiva em dólar consiste em investir nos chamados REITs, que são Real Estate Investment Trusts. E um dos fatores que torna muito proveitoso investir nos REITs vem devido ao fato de que eles são um tipo de empresa que não está sujeita ao pagamento de imposto de renda dentro da pessoa jurídica. No entanto, a fim de ganhar essa isenção fiscal, eles precisam distribuir quase que a totalidade dos seus rendimentos sob a forma de dividendos para seus acionistas. E essa exigência pode causar sérios prejuízos para um REIT, incluindo o assunto do vídeo de hoje, que é uma espiral da morte que pode levar um REIT à falência. Tudo isso e muito mais logo após a abertura. Saudações àqueles que nos assistem. Sejam bem-vindos ao canal da Climb Investimentos, uma empresa de consultoria e research dedicada a trazer o melhor do conteúdo para você, investidor. Meu nome é Josué e eu sou analista de valores imobiliários. Por aqui nós falamos sobre economia, mercados e investimentos, tudo isso sobre uma perspectiva de internacionalização. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreve aí no canal, deixa o seu like no vídeo, aperte o sininho para receber as notificações sempre que sair um vídeo novo e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Porém, sem mais delongas, vamos ao conteúdo. Este daqui é um vídeo explicando sobre aquilo que eu venho a chamar de a espiral da morte dos REITs. E se você não sabe o que são REITs e não sabe como começar a receber renda em dólar, acesse este vídeo que eu irei deixar aqui no izinho, onde eu explico esse tipo de investimento em maiores detalhes. REITs são basicamente empresas que investem no setor imobiliário e derivam suas receitas dele. E para uma empresa se classificar como um REIT, ela precisa cumprir com alguns critérios. E eles são, conforme vocês podem ver aí na tela, ela precisa investir no mínimo 75% do seu capital em ativos relacionados ao mercado imobiliário, precisa obter no mínimo 75% da sua receita de fontes imobiliárias, sejam elas aluguéis ou juros dos créditos hipotecários. Precisa também ter a estrutura organizacional e jurídica de uma corporação. Precisa distribuir aos seus acionistas no mínimo 90% do seu rendimento sob a forma de dividendos e precisa possuir no mínimo 100 acionistas. Ao cumprir com todos esses requisitos, uma empresa ganha o status de REIT e recebe uma isenção fiscal de impostos. De todos os requisitos que eu falei anteriormente, de longe o mais relevante para os propósitos deste vídeo é a exigência de distribuir 90% da sua renda sob a forma de dividendos. Como os REITs são obrigados a pagar uma porcentagem tão alta para poder usufruir da isenção, tem-se que sobra para eles um valor consideravelmente baixo de capital para eles poderem reinvestir nos seus negócios. Isso é algo muito importante, pois o mercado imobiliário é um mercado intensivo em capital, o que significa que as empresas precisam despender volumes grandes de capital para poder fazer coisas como comprar novos imóveis, reformar eles, ter toda a despesa para alugar eles para inquilinos e etc. E devido a essa exigência, os REITs muitas vezes precisam recorrer a fontes externas de financiamento. Dentre elas, existem duas principais, que são dívidas e venda de ações. E a fim de mostrar o efeito dessas fontes de financiamento, segue aí na tela algumas imagens explicativas. Essa primeira imagem retrata o número de ações em circulação de um REIT chamado Realty Income, código de negociação O. E aí vocês podem ver que o número de ações em circulação desse Realty Income vem crescendo de forma contínua, até atingir, no momento em que esse vídeo está sendo gravado, o patamar de 372 milhões dessas ações. E o que acontece é, um REIT ele está sempre vendendo parte da sua empresa no mercado. E ele faz isso para poder angariar fundos, para poder sustentar a continuidade das suas operações. A lógica de um REIT é, ele vai
vai no mercado, vende uma parcela das suas ações, pega esse dinheiro, reinveste no seu negócio, compra mais imóveis, recebe mais aluguéis, e isso faz com que o preço de sua ação no mercado suba, o que significa que rodadas posteriores de emissões de ações tendem a arrecadar valores maiores em termos de montante financeiro. E a segunda fonte que os REITs costumam usar é a principal delas, que é dívida. Os REITs são consideravelmente alavancados. E vocês podem ver aí na tela o montante financeiro das dívidas contraídas pelo Realty Income. Perceba-se que elas estão numa tendência quase que ininterrupta de crescimento. E o que é importante de salientar é que essas fontes de financiamento são fontes externas, ou seja, elas não dependem do REIT e da sua operação. E o que acontece é que todo REIT ele recorre a essas fontes, pois ele espera aplicar elas no seu negócio, causando um aumento de receita, o que vai gerar um aumento de resultado operacional e um aumento do preço de mercado das suas ações, de forma que ele possa continuar se endividando e vendendo ações enquanto seus resultados estiverem melhorando. Mas perceba-se que a administração fica pisando em gelo fino em cima disso, pois se eles tomarem dívida e venderem ações e mesmo assim não conseguirem aumentar o lucro operacional dos REITs, então tem-se um problema consideravelmente grave, e é isso que ajuda a criar a chamada espiral da morte. Existe uma métrica importante que é utilizada para avaliar o status da alavancagem de um REIT, e essa métrica é a chamada relação de dívida líquida sobre o EBITDA. A dívida líquida consiste em pegar a dívida total de um REIT e subtrair ela do dinheiro em caixa, e depois é preciso dividir esse valor pelo EBITDA, que é o lucro operacional do REIT, que vem quase sempre sob a forma de aluguéis. E como uma regra de bolso do mercado, tem-se que uma relação dívida líquida sobre o EBITDA de 6 vezes é um limiar aceitável. Ou seja, até esse ponto, tem-se que a dívida está sob controle. Todo o problema começa quando um REIT vai se endividando e sua dívida faz com que essa relação passe de 6 vezes. Quando um REIT angaria recursos via dívida ou via vendas de ações no mercado, ele consegue usar isso para comprar novos imóveis via de regra, alugar eles, e esses novos aluguéis irão integrar o EBITDA, fazendo com que ele cresça. E tudo isso é feito porque a administração espera que o aumento do EBITDA vá ser maior do que o aumento da dívida. Ao fazer isso, é possível baixar essa relação de dívida líquida sobre o EBITDA, o que torna o REIT mais seguro. Só que perceba que ela está pressionada a fazer isso. E essa pressão vem porque, se um REIT seguir se endividando, mas não melhorar os seus resultados, tem-se que essa relação dívida líquida sobre o EBITDA vai seguir piorando. E chega um ponto em que os credores não irão se sentir seguros em emprestar dinheiro para esse REIT e vão começar a segurar os seus financiamentos e suas linhas de crédito. E nesse ponto, o REIT perde a capacidade de contrair dívidas. E quando um REIT não aumenta o seu lucro operacional, então uma das consequências é que muito provavelmente o preço das suas ações no mercado também não vai subir. Então, num cenário desses, onde um REIT se endivida, mas não consegue subir os seus resultados, suas fontes de financiamento ficam severamente prejudicadas. E quando é que começa a espiral da morte? Ela começa quando um REIT não consegue ter dinheiro suficiente para arcar com os juros do pagamento dessas dívidas e com a exigência legal de distribuir 90% do lucro sob a forma de dividendos. Pense na seguinte situação: quando o REIT vai se endividando, sua despesa com juros vai subindo. E juros é uma despesa obrigatória para os REITs, pois eles não podem escolher não pagar ela, senão os credores tomam parte da propriedade desse REIT para pagar as dívidas. Então o REIT tem que pagar os juros. Só que se após ele pagar os juros, ele não tiver dinheiro sobrando para pagar os dividendos, aí um REIT vai descumprir a condição legal imposta sobre ele, o que pode resultar com que ele seja desqualificado da condição de REIT. E quando isso acontece, um REIT
perde a isenção fiscal e tem que voltar a pagar imposto em cima das suas relações. Então perceba a tempestade perfeita que está acontecendo aqui. Nós temos uma empresa que está se endividando, não está tendo resultado, e essa falta de resultados assustou os credores que não estão mais emprestando e ainda causou uma queda nos preços das ações no mercado, de forma que rodadas de vendas e emissões de ações provavelmente não vão angariar o montante necessário. E ainda por cima, para completar a situação desastrosa, pense que essa empresa vai ter que voltar a pagar imposto. Então, quer dizer, eles têm que lidar com juros, preço caindo e imposto numa situação em que eles já não estão tão bem. E isso gera uma espiral da morte, pois quando os credores perdem a fé e não emprestam mais, o REIT pode acabar sendo obrigado a pagar imposto. Só que esse aumento da tributação faz os credores ficarem ainda mais receosos e o preço das ações caírem ainda mais, ou pior, os juros da dívida subirem. Só que esses juros aumenta o risco, o que espanta mais credores, o que faz com que eles não emprestem, o que aumenta o risco de novo, o que espanta ainda mais credores, e tudo isso gera uma espiral destrutiva financeira que, se não for controlada, pode muito facilmente levar um REIT a quebrar. Esse é o risco da espiral da morte que você deve saber quando decidir investir nos REITs. E em algum ponto, todo e qualquer REIT está exposto ao risco de espiral da morte. No entanto, ele é negligenciável quando a relação dívida líquida sobre o EBITDA está inferior a 6 vezes. E aí que você tem a forma de evitar entrar na espiral da morte, que é sempre monitore essa relação para os seus REITs. E tenha certeza de que você não está investindo em empresas muito alavancadas, pois você não quer ser pego por ela. E é por causa disso que monitorar o endividamento de um REIT é um dos fatores mais fundamentais. Inclusive, esse é um dos fatores que eu destaco lá na Climb, pois nós fazemos análise de REITs e temos inclusive uma carteira recomendada. Quem estiver interessado em se tornar nosso assinante e ter acesso a várias recomendações sobre REITs e outros tipos de ativos, pode acessar o link aqui na descrição para baixar nosso aplicativo. Porém, pelo vídeo de hoje, nós vamos ficando por aqui. Vejo vocês no próximo.